Olá, pessoal! Chegando aqui para mais uma live no canal. Hoje temos aqui convidados e convidadas especiais. A Amabile, o Celson, a Agnes, são todos alunos do curso de formação em terapeutas. O Celson e a Agnes já se formaram, já foram da primeira turma, e a Agnes está agora com a gente na segunda turma. Temos mais duas pessoas que estarão entrando daqui a pouco para participar com a gente. Então, vai ser um momento de trocar conhecimento, experiências. O assunto é um assunto que é bem interessante, importante, inclusive, porque a gente vai estar falando como que os narcisistas, como que as narcisistas se comportam quando eles sabem que a gente sabe quem eles são. Olha, chegou a Maise aqui. Ei, linda, tudo bom? Olá, boa noite. Seja bem-vinda. A Amabile está aqui com a gente hoje, ela é da turma 2. Temos três da turma 1 e a Eu Amabile da também. turma 2, e vamos ter já já mais alunas da turma 2 também aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada mesmo. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre como que os narcisistas se comportam quando eles sabem que a gente sabe quem eles são. É quando a máscara cai, vamos dizer assim. E o melhor é se fazer também, porque é assim, é o conhecimento de como eles funcionam, mas o mais importante é como lidar com isso para que a gente também possa se blindar, né? E não permitir mais que aquilo continue acontecendo. Aquilo eu digo, as manipulações, as brincadeiras, né? O engano que vem junto com essas pessoas que gostam de sugar. Então, eu vou começar falando rapidinho algumas coisas que eu tenho para falar, não vou falar tudo, eu anotei algumas coisas antes aqui, alguns minutinhos antes, vou passar para a Amabile, depois para a Agnes, para a Maise chegou agora, mas assim, mulheres primeiro, Celso, você está aí agora, o Celso vai ficar por último, mas aí a gente vai falando um pouquinho cada um, para ficar algo mais descontraído, e aí a gente vai voltando e vai completando, ok? Então, eu vou começar falando uma parte importante que eu lembrei aqui, logo que eu comecei a fazer as anotações. A maioria deles, de primeiro momento, quando eles sabem que a gente sabe, elas não vão aceitar que você simplesmente se afaste, que foi o que aconteceu comigo. E aí vai depender, importante citar aqui também, vai depender do transtorno, se é só narcisismo, se é sociopatia ou psicopatia. Vai mudar um pouquinho a maneira deles se comportarem diante dessa exposição, ok? Olha lá, chegou mais uma sobrevivente aqui com a gente. Denise, linda! Eva, que Olá, lindo! boa noite. Então, boa noite, seja bem-vinda. Ok, agora Obrigada. temos duas da turma 2 e três da turma 1. Que lindo, gente. Estou muito feliz. Seja bem-vinda, Denise. Eu já comecei aqui falando um pouquinho sobre o comportamento dos narcisistas, das narcisistas, quando sabem, né, que a gente sabe quem eles são. A máscara caiu e agora como que vai ficar isso daí? De primeira instância, eu estava aqui explicando, né, na minha experiência, que a maioria não aceita, não gostam, não vão aceitar e vão tentar de primeiro momento te manipular de volta. Aí depende do que vai tentar, vão tentar de tudo. Comigo tentou o vitimismo, tentou tocar o coração, tentou falar de Deus, tentou pedir perdão, e falou dos bichinhos que estavam doentes, e não sei quem morreu, e tentaram de tudo. Aí vem essa primeira fase. Quando vê que não conseguiu, que ainda, depois de tentar tudo aquilo, você ainda está firme, né? Decidida, e eles veem que de verdade você sabe mesmo que eles não conseguiram te enganar, Uhum. né? Mais uma vez, aí o negócio começa a ficar feio, porque aí vão tentar, lógico, correr para te difamar, porque senão, pronto, agora vão saber de verdade, todo mundo vai saber quem eu sou, então eu preciso tirar a credibilidade dessa pessoa, preciso fingir que essa pessoa fez algo de ruim comigo, vai tentar falar que você que é a narcisista, que você que é a pessoa abusiva, vão tentar fazer parecer, todo mundo achar que você tá louca, que você não bate bem das cacholas, de toda forma, porque a hora que você for falar, aí a pessoa vai falar mesmo, nossa, é mesmo que aquela pessoa me avisou, é meio não doida, só fica falando esses negócios de transtorno, que horror falar isso da outra pessoa, né? Então, ele já sabe muito bem, ele já pratica essa manipulação desde pequenininhos. Aí vem, lógico, a raiva, porque não conseguiu te prender, vão te difamar, porque eles vão se sentir. Isso é outra coisa que eu achei muito interessante. Eu vou falar só essa parte, já vou passar para a Amabile, que eles
se sentem, depois disso, que viu que não conseguiram, eles se sentem inúteis, lixo, se sentem incapazes, e é tipo assim, uma vergonha, é tocar no gatilho deles, que é um dos maiores gatilhos, que é a vergonha, né? De saber que são uma farsa e de que não tem ninguém ali, que é um vazio e que foi um personagem criado, ou melhor, vários personagens ali criados. E aí vão tentar, de todas as formas possíveis e imagináveis, saber, que você fique sabendo que eles estão bem e melhores agora que você não está mais lá na vida deles, principalmente se você der o contato zero e bloquear de tudo. Eles vão pegar pessoas que você tem em comum nas redes sociais, daí de repente você tá lá e vê a foto do ser ou da ser, né? Com um sorriso aqui, com pessoas que falava para você que nem gostava daquelas pessoas, de repente está lá com aquelas pessoas, porque quer tentar mostrar para ti, olha, eu estou muito bem. Você não está mais na minha vida, mas eu estou muito bem. E quem está não precisa mostrar, provar para ninguém, né? Simplesmente vive a vida e é feliz. Então, essa é uma das primeiras coisinhas que eu deixo aqui, né? Agora vocês vão aí aprofundando, depois volta para mim e eu falo mais algumas coisas que eu anotei, tá bom? É isso, pessoal que está aqui, fiquem à vontade. Quem está entrando agora, quiser fazer perguntas também, deixar algum comentário depois mais para o final, se a gente tiver tempo, a gente compartilha aqui e interagimos um pouquinho, ok? Amabile, vamos começar por você. Fala um pouquinho para a gente nessa parte de o que você tem de experiência, como é que foi contigo, as pessoas com quem você sabe que você sabe, como foi o comportamento aí depois disso? Quando eles sabem que a gente já sabe, eles ficam com os 2 pés atrás, eles não gostam. Hoje, quando eu infelizmente hoje quando eu olho e quando eu estou numa roda de amigos, assim, casais conversando, eu consigo identificar cada um que tem um transtorno no conversar, ou na conversa deles própria, entre o casal, eu já olho e já: "Uau". Eles são muito claros quando você sabe quem eles são. E isso irrita eles, porque eles parece que também te conhecem quando você conhece eles. Eu não sei se é no teu olhar, mas eles te conhecem. Eles vê que você sabe quem eles são e eles não gostam de você. Eu tenho uma amiga que ela me falou: "Ai, meu marido falou que foi com a tua cara". E eu dei risada, porque eu não vou falar pra ela o porquê, mas eu falei pra ela: por que será, né?". Ela falou assim: "Ah, eu não sei, olha, ele falou pra mim assim, não primeira pegada, você não fica a cara da tua amiga, acho que você não deve ter amizade com ela". E eu já tinha comentado, né, que ele era um narcisista. Então eu descobri através dele, que foi, assim, quase um dos primeiros que eu descobri, né, que eu senti, assim, que era eu vi que eles também sente quando nós já sabemos deles. Eu acho que é a maneira que a gente age também, porque como ele agiu com ela, eu descobri que ele era. Então, como eu agi com ele, ele notou que eu sabia que ele era um narcisista. E é muito engraçado, porque eles ficam inconfortável perto da gente. Eles ficam o tempo todo querendo se livrar da gente. Eu acho assim que esse é um mecanismo de defesa deles, que eles, né, eles têm que se livrar, porque eles não sabem se a gente vai virar e perguntar para eles alguma coisa sobre assim: "Você age sempre assim? Ou você só tá, né, com uma das 2 máscaras? Você tá usando uma das 2 máscaras hoje?". Porque é muito quando a gente conhece eles, é muito óbvio que eles são narcisista ou psicopata mas antes de eu trabalhar e antes de eu me inteirar como terapeuta, eu convivi com tantos e nunca notei nada, nada, porque quem não tá no meio não percebe. Eles são ótimos no que fazem, eles são ótimos, mas graças a Deus, né, Deus abriu acho que a mente, né, das terapeutas e dos as pessoas que estudam isso, para nós conseguir ser melhor que eles. E conseguir descobrir eles assim, tipo, no olhar próprio. Muitas vezes, uma única palavra, você já quase que descobre quem são eles na vida de cada pessoa.
e eles ficam péssimos quando eles descobrem. Eu tenho uma amiga também que ela abriu o jogo, contou para ele quem ele era, e ele ficou inconformado. Eu não sei se é descobrir quem ele era, porque ele não sabia que ele era, e todos os vídeos que ela mostrou para ele mostraram realmente que ele era, porque ele não conseguiu negar. Ele foi tão assim que ele não conseguiu negar, ele não conseguiu falar: "Não, claro que não é eu". O que ele pôde falar é: "Ah, algumas coisas não bate comigo, mas o resto bate". E ele ficou devastado, ele ficou doente. Doente mesmo, assim, ele ficou enfermo por vários e vários dias de cama. E ela disse pra mim que ela própria pegou ele olhando vídeos e se lamentando. Então eu penso que alguns pode até ter alguma cura, ou talvez eles tentam, porque estão muito infelizes, porque eles são muito infelizes, e talvez também porque ele já tinha sugado toda a energia da mulher dele, então ele já não tinha de onde tirar energia e aquilo, né, deixou ele assim, incapacitado de. Mas ela disse que foi triste ver a situação que ele ficou. Ele ficou um trapo de ver que realmente ele tem um transtorno e que ele. E agora tudo que ele fala, ela corrige ele. Ela diz que corrige, por exemplo, quando ele fala para uma mentirinha leve, ela fala para ele: "Não, você não pode mentir assim, porque você tem esse problema. E se você continuar mentindo, o teu problema vai aumentar de novo. Não, você não pode brincar. Não, eu tô brincando. Não, mas você não pode brincar. Você tem que falar tudo certinho, porque o teu problema é as tuas brincadeiras verdadeiras". Então ela tá policiando em tudo agora, porque diz que ele tá querendo mudar, ele tá tentando, ele diz que vai conseguir, mas não quer procurar terapia, né, que eles não gostam de terapia. Então ela tá policiando ele nesse ponto. E eu creio que só Deus para mudar uma pessoa. Ela não vai conseguir, mas ela tá dia e noite, diz que em cima dele, policiando ele, em tudo que ele faz. E ele toda hora ele pisa fora, porque toda hora eles tentam colocar, né, as máscaras dele são de elástico, né, toda hora. Elas vêm e voltam. É igual nariz de palhaço. Mas é isso aí. Vou passar agora para a Agnes, espero que a Agnes também fale aí para nós. Que se nós ficasse aqui horas e horas, mas existem muita história e todo transtorno tem muita história para ser contada. E é isso aí, gente. Muito bom, muito bom. Rapidinho, antes de passar para a Agnes, você falando aí, sim, eles sentem-se muito intimidados, não gostam mesmo, e também depende do suprimento que essa pessoa na vida dele ou dela. Porque se for uma amizade, Exatamente. alguém no trabalho, mas se for a esposa, o marido, vai mexer a esse ponto aí. Já vi isso acontecer, da pessoa ficar de cama, mas olha, fica de cama para se recompor e voltar ainda melhor para conseguir te enganar. É uma coisa assim, Exatamente. alguns ficam com febre emocional mesmo, alguns ficam doentes, parece que estão, mas não Exato. estão. Mas é porque é aquela coisa, eles se sentem fracos, enfraquecidos, porque como Exato. assim ela sabe? Como assim? Uhum. E olha, quando você falou aí, a primeira coisa que veio para mim, eles sabem porque é espiritual. É. Eles sabem quando a gente sabe é algo espiritual, ok? E Espiritual, também exato. porque também através do olhar, né? Mas eles sentem, eles sabem Sabe aquela sim, é coisa interessante. assim, o espírito não bateu, ai, meu espírito não bateu com o dele, com o dela. Não tinha sentido antigamente essa frase. Ai, meu espírito não bateu com o dela. Hoje em dia tem. O espírito que está na gente não consegue. E o deles Sim. também, porque é um espírito diferente. E é a revelação, depois da revelação de Deus, porque você falou aí, antes da revelação, quantas pessoas na nossa vida a gente não tinha a menor ideia. Mas depois da revelação, agora vem o discernimento de espírito, e é isso que a gente tem, e eles sabem, eles sentem, não tem como. Eles sentem porque eles aprendem a ler as pessoas, na verdade, eles aprendem e espiritualmente eles já sabem, porque já vem lá do paizinho deles, né? Então, assim, Isso. faz parte da essência da manipulação para poder conseguir tirar o que quer. Então, é algo espiritual também. Muito bom você ter falado isso. E também tem através do olhar também, tanto para a gente ver quem eles são, quanto para eles também saberem que a gente sabe quem eles são. Não tem como Isso. enganar. Glória a Deus por isso, né? Muito bom o que você falou, adorei. Vamos lá, Agnes, fica à vontade agora para você passar aqui um pouquinho mais de conhecimento para a gente. Pois é, pessoal.
É muito sério quando a máscara cai e o chão sai dos nossos pés, porque o codependente, convivendo no dia a dia com essas pessoas com esses transtornos e com comorbidades, é importante citar, cada um vai ter um tipo de comportamento diferente. Na minha experiência na área jurídica, das separações consensuais ou as litigiosas, eu gostaria muito de falar um pouquinho, Cris, agora, se você me permite, a respeito de como orientar as pessoas que vão passar por todo esse processo. Porque, ao mesmo tempo que eles não querem se reconhecer, eles, alguns, querem manipular na parte material, na parte familiar, com filhos, com familiares. Eles vão tentar te afastar ainda mais e fazer o isolamento social de você, de todas as maneiras. Nem sempre a difamação, eles sabem analisar as pessoas. Então, eles agem de dupla forma para convencer as pessoas que não, que o relacionamento tá bom, que todo mundo deve te motivar, que você deve continuar. Quando você já anuncia que você quer a separação ou o divórcio, ou a separação de corpos dentro de casa, geralmente é o primeiro processo, né? A parte sexual também é muito afetada, porque alguns têm a compulsão sexual e já tem os outros casos que é o oposto, que já não tem contato sexual nenhum. Alguns vão forçar, eles também apresentam vícios, alguns de álcool ou drogas, e isso faz ativar gatilhos neles, alguns até com agressividade. Infelizmente, essa é a nossa rotina no judiciário. Por isso que a Lei Maria da Penha é muito importante ser conscientizada, ser divulgada, né? Hoje, as medidas protetivas tentam fazer essa prevenção de casos que podem ser mais agressivos, e eu gostaria de orientar muito a questão das pensões, que eles, mesmo tendo condições de colaborar com a família, eles vão tentar te forçar usando a falta material, digamos assim. Então, é mais uma maneira de manipular, que é a maneira material. Financeira é muito utilizada, a sexual, o meio social, o isolamento social e ameaças. Então, é muito importante a pessoa ter a coragem e ter uma fonte de ajuda, ter uma fonte de suporte, e tem que ter muito cuidado com quem ela vai se, se abrir e revelar coisas pessoais, porque, infelizmente, até nos meios de amigos, casais, essa pessoa já manipulou. Então, é o nosso conselho aqui, ter uma ajuda profissional, tanto terapêutica, para ver o fortalecimento seu emocional, o suporte jurídico, você já preparar, não falar para essa pessoa suas pretensões, porque eles imediatamente, geralmente eles até quando veem que não tem volta o relacionamento, eles falam assim, então vamos fazer com um advogado amigo meu, porque vai ficar mais barato e a gente não tem condição de pagar, e aí ele manipula tudo aquilo para se autoproteger. E a pessoa, a vítima, que já é uma codependente, que já está insegura, que já está sem energia, que já foi sugada pela pessoa, com coração bom, geralmente vai aceitando e muitas vezes também para ficar ali. Porque o sofrimento e a dor é tão grande, é tão insuportável, que ela, muitas vezes, e são muitas vítimas, eu vejo isso constantemente, das pessoas abrindo mão dos seus direitos. A minha orientação, inclusive no caso de filhos, eu falo geralmente para as mães, que geralmente é o público que eu atendo, que a mãe tem que ter consciência que ela tem que defender não só o direito dela, mas é a proteção dos filhos. Então, muitas vezes as mães
por não ter energia, não ter uma ajuda especializada, não fazer a terapia, não ter condições financeiras, vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, até chegar em condições realmente assim, insustentáveis, precisando de ajuda financeira, emocional, ou manda o filho para casa de mãe, de pai, de avô, de tio, separa a família, e aí vira todo esse transtorno. Então, a primeira orientação mais importante seria, primeiro, ajuda profissional, terapêutica, para a pessoa se fortalecer. A ajuda jurídica não é brincadeira. Nós vivemos no mundo espiritual, porque é uma guerra espiritual, e nós vivemos no mundo material. Então, nós temos que alinhar todas essas áreas da vida para ter uma separação que não destrua a pessoa. E aí vem os resultados, os efeitos rebotes que a gente fala, né? Vem doenças autoimunes, vem um parcelamento do patrimônio da família, né? Muitos casos, eu vejo casos, pô, a pessoa sai do emprego, fala assim, eu não vou pagar pensão, e ela mesmo se autodestrói só para não ter que dar a pensão para a família, né? E usar também, usa as crianças, né? Sabe que ali é mais uma fonte de vulnerabilidade da vítima e usa as crianças. Você educa a criança, dá os limites saudáveis, etc., alimentação. Um final de semana que essa criança passa com a outra família, volta completamente transformada. Isso é muito evidente, por isso que o acompanhamento terapêutico da pessoa e das crianças, das pessoas envolvidas, é muito importante. E quanto ao narcisista, o sociopata, o psicopata, infelizmente a gente sabe que é um desafio para eles se aceitarem, eles mentem, inclusive para os advogados, eles escondem patrimônio, eles usam o nome de outra pessoa, geralmente eles já têm outros contatinhos, relacionamentos extraconjugais, e eles montam a rede própria de apoio deles, apresentando até testemunho falso, documento falso, falsificação de assinatura. Então, eu como advogada eu falo, eu checo tudo. E tem que olhar mesmo, porque eles são capazes de coisas que a gente nem pode imaginar. E esse é o meu carinho, minha contribuição. Estou à disposição das orientações, tanto jurídicas quanto terapêuticas. Obrigada, muito importante, Agnes, muito importante mesmo. E deixando claro aqui para vocês que precisem de atendimento, que estão buscando, né? São profissionais especializados aqui, todos já capacitados para atender. Todos, eu digo, da primeira turma, da segunda turma, estão aqui já indo para. Estamos quase indo para o quarto módulo, em breve também estarão aí formados. Mas no meu website, que eu sempre deixo na descrição aqui dos vídeos, tem o link onde vocês têm acesso a cada um deles lá, tá bom? Caso vocês queiram atendimento ou precise de ajuda jurídica também, muito importante você falar isso, Agnes, porque realmente existem casos que eles vão stalkear, e aí é preciso sim, é crime isso. Então você junta provas, você vai na justiça, existe lei para isso. Existem casos, eu sempre oriento, ora e pede a Deus para que mostre o melhor caminho e o que você deve fazer, para que ele abra as portas, porque ele vai trazer a pessoa certa, o profissional certo, na hora perfeita. Alguns casos que chega a ameaça, que às vezes a pessoa não tem saída, porque muitas vezes eles têm tanto poder aquisitivo e poder social, que eles já estão dentro da polícia, eles já estão dentro do sistema. E aí essa pessoa não tem como, né? Às vezes nem em outro estado. Já aconteceu de eu atender uma paciente que ela falou, Cris, não tem, ele já ameaçou de matar a minha família, ele sabe onde eles moram. Então, ela não tinha saída, não adianta, ele não ia respeitar nem medida protetiva. Ela falou, não, eu vou correr risco e pôr minha família em risco. O que ela fez? Ela foi embora, sem ele saber para onde, levou a malinha dela com o que tinha ali e acabou, porque
ali era caso de vida ou morte. Então, assim, se ela fosse tentar pegar um advogado, ia só piorar, porque ele já conhecia todos os advogados, ele ia ficar sabendo, entende? E aí, por medo, por isso que eu falo, a guerra é espiritual. Então, em oração, você vence essa batalha. E o que Deus te orientar a fazer, você vai e faz na fé, porque você sabe que ele está no controle. Mas, assim, existe lei sim. Se é um caso que não é tão drástico assim, até quando é drástico, gente, ora, porque Deus vai trazer a pessoa certa, na hora certa. Mas existem casos que a pessoa vai embora. É o preço que paga pela paz. Quer ficar, fica com a tua casa. Fica com tudo, fica com isso de esmola para você, porque eu vou conseguir tudo de novo. Deus vai me dar saúde, e eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir ter meu recurso. Casos e casos, e vai depender também do transtorno, mas assim, uma coisa é fato, quando eles são expostos, quando elas são expostas, eles não vão gostar nada, porque a base do transtornado, da transtornada, é o controle, é o poder, e perder o poder sobre a sua vida, isso para eles não agrada, ainda eles sendo expostos, é vergonhoso, né? Vergonhoso no sentido, nossa, agora eles sabem quem eu sou de verdade, né? O que parecia ser lindo, perfeito, maravilhoso, você vê que realmente é uma farsa. Então, não vai ser algo agradável para eles, e aí, dependendo do grau e dependendo do suprimento que você é ali na vida da pessoa, eles vão tentar, de alguma maneira, trazer você de volta, e se verem que não tem como mais, eles vão tentar ganhar, porque tudo para eles é um jogo. Então, ali eles estão sentindo que eles perderam. Então, seja lá da forma que for, mas eles vão ter que acreditar na mente deles que eles ganharam, né? Então, muito bom que você informou que sobre a lei, é bom, existe e está aí para ser usada, né? Mas, acima de tudo, ore para que Deus mostre o profissional, para que Deus diga o que fazer, o passo seguinte a dar. E agora eu passo para a Denise. Obrigada, Agnes. Obrigada, Amabile. E agora a Denise vai falar com a gente um pouquinho. Obrigada. Obrigada, queria agradecer por poder participar desse momento. E eu até destaquei aqui alguns pontos para mim não esquecer de nada, porque tenho muita experiência assim nessa área, porque eu convivi com de todos os relacionamentos, né? Amigos, todos. Eu tenho um pouquinho de experiência com cada um. Aí eu acabei destacando aqui. O que eu parei, assim, para observar de primeira logo de impacto, é que eles começam com vitimismo, né, eles começam: "Ah, porque eu tive uma vida muito difícil, porque eu preciso fazer terapia, ah, porque você não sabe como é que foi a minha vida na infância, porque minha infância foi complicada". Aí você já começa a se quebrantar, né, porque você, como sendo uma pessoa empata, você já vai assim: "Ai, poxa, né, tadinha". Não é culpa dela. Aí você começa, assim, a realmente abrir teu coração e tentar ajudar, porque eu vejo que quando a gente tem muito sentimento pelas pessoas, a gente vai ali com aquele sentimento de heroísmo, né, "Eu vou conseguir salvar, eu vou conseguir ajudar aquela pessoa", né. Depois eles começam a provocar necessidade que você tenha necessidade deles de continuar aquele relacionamento. Ah, eles vêm, vamos supor: "Ah, não estou bem, estou com uma dor de cabeça", "Ai, já traz o remédio". Ele já vai, compra o remédio, traz o remédio, e você já começa pensando: "Mas Bel é uma pessoa boa, né, olha, ele está se prontificando para ajudar", e você fica sempre com aquela sensação de que é uma pessoa necessária, que eles te ajudam, que eles tenham algum valor na sua vida, que eles têm muito a agregar, né, porque eles sempre trabalham com essa manipulação, eles sempre vão ser úteis, sempre. Se eles percebem que você começou a reparar que não é uma coisa normal, que não é uma amizade, que não é um relacionamento, ou que é uma pessoa assim, no mínimo duvidosa, eles já começam a ser muito prestativos. Eles vão ser prestativos, eles vão te ajudar de alguma forma, com alguma situação que você esteja passando, eles vão lá com a solução para aquela situação. Aí outra coisa, você começa a colocar os pontos: "Ah, mas eu observei isso em você, eu estava estudando sobre essa área", e você tenta abrir os olhos da pessoa com o intuito de ajudar. Ele já vem com a negação. Aí nessa da negação, que eles não são assim, que não é verdade, eles invertem a situação. "Ah, mas você viu que você também é dessa forma? Mas você viu que você é uma pessoa muito tóxica também?
porque você fica me cobrando, você me cobra muito essa parte. Ah, mas eu não fiz nada disso, você lembra que foi você que fez? Ele já começa a inverter toda aquela situação, ou justificar o porquê deles terem feito aquela situação ali, por que eles se comportam daquela forma. Ah, mas eu sou assim por causa de outra pessoa. Então eles justificam ou invertem a culpa, né, jogam a culpa para os pais, para as pessoas que conviveram do lado, para situações que não são favoráveis. Não, mas eu estou assim porque, minha situação financeira está ruim. Então, me desculpa, eu acabo descontando em você, mas eu não sou essa pessoa. Sempre, né, vai sempre negando. Quando eles veem que não tem mais situação, né, não tem mais como eles inverterem a situação, começam as ameaças. Ah, mas você sabe que eu sei muita coisa sobre a tua vida, né? Ah, mas você lembra daquele negócio quando você precisou de mim que eu te ajudei? E agora você vai fazer isso? Você vai começar com isso? Ah, mas você sabe que eu sei muita coisa. Então eles começam assim, e coisas simples. Hoje eu paro e observo, não, mas é coisa simples, não tinha. Né? Mas você, como sendo uma codependente, qualquer coisa que eles vão falar, que eles saibam sobre você, que não é algo assim que vai agradar as outras pessoas, porque na codependência tem muito isso, de você ser muito perfeccionista, né? Você tentar agradar todo mundo, você querer abraçar o mundo, né? E você não conseguir. Então, quando chegam para você e falam, mas você lembra daquele negócio que você fez, né? Então você já fica assim, meu Deus, mas como assim? Mas eu contei, né, com o intuito de ser uma pessoa com quem eu abri meu coração e agora está me ameaçando com aquilo que eu abri meu coração, né? Então ele já começa as ameaças de expor aquilo que eles sabem sobre você para tentar te manter ali do lado. Aí quando não está funcionando, né, a ameaça, eles começam com a ironia. Ah, mas agora eu sou o errado, né? Porque eu sou o narcisista, ou eu sou a narcisista, né? Ah, porque eu sou uma pessoa muito difícil, né? Porque eu sou aquela pessoa assim que ou senão eles começam assim: "Não, mas é porque você é perfeita, né". Começa a falar isso pra mim, porque você é perfeita, você faz tudo certo, né. Assim, com aquele tom de deboche e de ironia. Outra coisa que eu percebia muito é que eles acabam perdendo o autocontrole. Eles perdem todo aquele autocontrole que eles sempre tiveram de, manipular a situação, né, sempre fazer inverter tudo para que tudo coopere, né, para o bem deles, nunca é para o nosso. Nunca vão chegar a fazer algo assim para dizer assim: eu fiz isso pensando em você", porque nunca vai ser. É sempre para que eles tenham algum retorno, algum lucro, né, naquela situação, sempre vai ser assim. Eh, Eles têm um poder enorme de persuasão, então, assim, quando eles veem que eles estão perdendo o controle, eles vão usar de todas as estratégias. Teve uma situação em que a pessoa invadiu o meu quarto. Eu morava, quando era mais nova, num alojamento, eu trabalhava num restaurante, e a pessoa invadiu o meu quarto para verificar o meu celular. Ainda chegou para mim e falou assim: mas eu vi que você ligou para fulano, porque não" e eu fiquei assim, eu fiquei em choque, "Você entrou no meu quarto? Você invadiu meu alojamento?" E eles vão quando eles veem, assim, que eles estão perdendo o controle, que você não está dando mais informação nenhuma sobre a sua vida, você não está contando mais nada, eles vão além dos limites, até mesmo além da lei, aquilo ali que você sabe que é um direito teu, a tua privacidade, aquilo que, né, você tem o direito de estar em paz e estar tranquilo, eles não aceitam, eles precisam saber o que você está fazendo o tempo todo. Então tem que ter muito cuidado. Eu nunca gostei de senha, porque eu nunca tive nada para esconder, celular, nada. Mas eu aprendi a colocar senha, porque eles vasculham tudo, até mesmo uma coisa simples. Eles vão lá, descobrem e tentam usar aquilo contra você. Por mais assim que eles, na vida assim inteira, eles fizeram tudo errado, tudo que eles quiseram, porque nada para eles é errado. Nada, nada no mundo para eles é errado, tudo é justificável. Tudo que eles fazem é ok, tá tudo certo. Mas se eles pegar qualquer coisa tua, eles vão atrás, aí eles invertem a situação. Ah, mas eu peguei você falando com fulano e você disse que não gostava daquela pessoa, mesmo que você não tenha falado que não gostava. Mas assim, você chegar e falar assim: não sei, não bateu muito com aquela pessoa. Ou até mesmo você falar que, não gostei da pessoa. Aí eles vêm e falam: mas eu vi que, por exemplo, você curtiu a foto. Falou que não gostava? Eu não tô entendendo agora. Não tô entendendo porque agora resolveu ficar amiga. Então eles começam com esse jogo mental para inverter tudo aquilo para que você pense assim: "Não, mas realmente eu sou uma pessoa ruim, né?
Ou eles começam ali a trabalhar só na tua cabeça ali a questão de você ser a narcisista, né, de você provocar, você sempre está provocando aquelas situações. Ele não, ou ela, ele ou ela, não teria feito nada daquilo se você, mas se você tivesse insistido um pouquinho mais, eu não teria feito aquilo, mesmo que o erro tenha sido deles. Mas se você vê, então eles começam você começa a falar, por exemplo, não, mas você foi errado nessa situação. Você já vê assim que o mundo acaba. Como assim, mas eu fui errado? Né, então eles já vêm com aquela autodefesa ali: "Não, mas não, eu não fiz errado. Você que não viu que era dessa forma". Então eles sempre estão na defensiva, né, porque eles sempre precisam estar preparados para tudo, e quando eles percebem que você, começou a entender as jogadas, né, você começou a entender: mas eles vão fazer isso aqui", porque eles são muito previsíveis. Eles são muito previsíveis, gente. A função deles é sempre estragar um Natal, um Ano Novo, uma Páscoa, um aniversário, porque eles têm que ser o centro das atenções. Aí quando você chega e fala assim: "Por que que você fez isso? Vamos conversar, por que que você notou que você quando chega essas datas, assim, você sempre quer estragar, você sempre quer fazer alguma coisa". Na hora eles falam: "Não, mas você viu o jeito que a pessoa olhou para mim naquela hora?". Porque eu não me aguentei, você sabe que eu não me aguento, porque eu sou uma pessoa mais nervosa, porque eu passei por muita coisa. Então, como eles sabem ali que você já está estudando aquele perfil, eles começam a se diagnosticar vítimas, né? Eles têm ali aquela infância ruim, que foi muito difícil. Então, para eles, tudo tem uma resposta, eles sempre vão inverter a situação, e quando eles perdem o autocontrole ali que eles têm para manipular as situações, gente, eles extrapolam qualquer limite. Para eles não tem. Eles são os donos da pessoa, eles precisam estar sabendo 24 horas por dia, você tem que ter obrigação, mesmo se, vamos supor, pega o exemplo de uma mãe narcisista. A filha já está casada com seus filhos, mas ela precisa dar satisfação de tudo para a mãe. Então a mãe sempre precisa, tá, mas como que você foi passar o final de semana em tal lugar e não me falou nada? Aí você gasta muito, mesmo que a situação financeira dela seja ruim, você gasta todo o seu dinheiro e depois você está numa situação complicada. Então, ela estragou aquela memória boa que você teve daquele final de semana, porque você foi tranquilo, foi prazeroso, mas eles sugam tudo. Realmente eles não querem que você nem se liberte, porque é só com terapia. Você só se liberta dessa situação com terapia. Você não consegue. O poder de persuasão, de manipulação deles é elevadíssimo. Gente, o autocontrole. Eu nunca conheci pessoas assim que tivessem tanto autocontrole como as pessoas narcisistas. E eles têm. Aí eu vi uma vez um narcisista falando assim: não, mas talvez, porque eu estava falando de outra narcisista, talvez a pessoa não saiba que está fazendo isso. Aí eu falei assim: não, cada passo que é dado, eles sabem. Porque é tudo planejado, eles não fazem nada para eles ser prejudicados. Tudo que fazem é planejado, tanto que tudo que acontece, toda situação vai fluir ali para que eles saiam bem. Eles nunca vão ficar mal na situação. Se é uma amiga, por exemplo, ela vai destruir todo o ciclo da amizade que você tem com as pessoas. Você vai chegar, por exemplo, você brigou um final de semana. No próximo final de semana que você se reunir, você vai chegar, você já vai ver os olhares. Você vai sentir que as pessoas estão te olhando de uma forma diferente. Você não vai mais se sentir bem nos lugares, nem desejada, porque aquela pessoa já inverteu tudo. Se é, vamos supor, se é mãe, vai jogar a família inteira, a parentela toda contra você, porque você sempre é uma pessoa muito ruim. E acaba que a gente vai acreditando nisso. Então, eles invertem tudo. Eles veem que você está acordando para a vida, então eles precisam afastar a manada para que ninguém mais se liberte. Os outros fiquem presos ali, acreditando que eles são pessoas boas. E eles fazem isso em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Eles sempre vão te deixar isolado, sempre. Você não pode ter nenhuma rede de apoio, nenhuma. Então, assim, esse foi a minha observação, né, como minha contribuição também, para que as pessoas, assim, que estão desse outro lado, né, que estão passando por qualquer comportamento com mãe, pai, irmão,
né, esposo, ficar atento a todos esses detalhes, que eles sempre vão agir de uma forma que possam trazer você de volta e você acaba esquecendo, ou até mesmo pensando assim: "Não, mas é narcisista, mas é um narcisista bom". Nossa, que poderoso, adorei tudo que você falou e os exemplos são os melhores, né? Porque aí você começa a falar, nossa, mas eu já passei por isso, eu também já ouvi isso de uma pessoa. Às vezes a pessoa pode estar aqui descobrindo hoje, agora, através de tudo que a gente está falando, pessoas, porque assim foi comigo. Eu creio que com todos nós, Deus revelou o primeiro, aí vem o conhecimento, aí a gente começa a ouvir ver vídeos e tal, não sei o quê, como isso, como aquilo, por quê? E as perguntas, as respostas vão vindo aos pouquinhos, e aí Deus vai mostrando um, daqui a pouco ele mostra outro, daqui a pouco outro. Quando é codependente, gente, você fala, vai sobrar alguém, gente, vai sobrar alguém na minha vida que não tem esse transtorno. Parece coisa de doido, né? E várias coisas você falou, anotei aqui, mas eu vou deixar para falar depois. Mas uma delas é assim, essa coisa de controle, eles têm uma necessidade de estar no controle tão grande, até mesmo de saber quem é como eles e de quem não é como eles. As pessoas que são despertas, como a Mabel falou, eles identificam, eles sabem quem já está desperto, quem já tem a revelação de Deus e quem não tem. Então, até numa festa, se você chama ele ou ela para a festa, eles vão querer saber quem vai estar. Por quê? Já é uma dificuldade para eles ter que fingir ser o que não é, porque é uma máscara. Então, saiu de casa, eles têm que mostrar, porque dentro de casa, quem está lá dentro sabe quem é, né? Não tem como fugir. Mas lá fora, então, assim, é uma energia muito sugada. Então, eles vão para um lugar e sabem que lá vai ter mais pessoas que sabem quem eles são, né? E pessoas também que são como eles, porque eles têm que estar no topo, tem que ser o top, né? Se unem ao mesmo tempo que é uma máfia entre eles, que a gente vai falar em breve em outra live, como é que os narcisistas agem entre eles, né? E ao mesmo tempo, sim, eles se sentem intimidados, não gostam quando sabem que vão ter pessoas lá que sabem quem eles são. E só para fechar, antes de passar para a Maisie, eu passei por uma situação, fui na casa de uma pessoa que tinha o conhecimento, eu não sabia. Só que ela não falou para mim, porque também se ela falasse, eu ia falar, ela tem inveja da minha amizade com a outra, que era a sociopatinha, né? Aí, o que aconteceu? Chegamos lá, na hora estava na mesa. Ela quis ir comigo, olha, ainda foi, acho que ela quis ver realmente se ela sabia ou não, porque eles querem ter o controle. Na hora que elas sentaram na mesa, que essa minha outra amiga que não é, mas que tinha a revelação já de Deus, deu uma olhada para ela. Gente, ela olhou. Hoje eu entendo o que aconteceu ali. Na época eu fiquei só assim, eu senti uma coisa estranha no ar, mas eu não sabia o que era, sabe? Passou batido, mas eu vi que ela olhou, mas ela não falou, ela só olhou e fez tipo assim, ó, eu sei quem você é, que você tá fazendo. Gente, ela começou a falar que tava com uma dor, que tava com dor, e a barriga dela tava, e eu já, ai meu Deus, o que você tem? Eu sei que eu fui embora com ela porque ela não tava sentindo bem, quer dizer, foi o que ela usou ali para tirar o foco, mas ela ficou apavorada quando essa minha outra amiga olhou para ela e tipo assim, fez assim para ela, eu sei quem você é. Gente, ela ficou desesperada e de toda forma ela fez de algum jeito para tirar o foco, para fugir logo dali, porque acho que na hora ela pensou, ela vai falar aqui agora e eu tô lascada, né? Tava só eu e ela e a outra. E hoje eu entendo exatamente o que foi que aconteceu ali. Então, eles ficam desesperados mesmo. A exposição é algo que eles tentam evitar ao máximo. Mas, enfim, passo para a Meise e depois eu continuo com outras coisinhas que eu anotei aqui. Obrigada, Meise. Obrigada a todos vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui trocando conhecimento. Temos aqui quase 150 pessoas participando com a gente. Não tem nenhuma hora ainda de live e é bênção. Muito feliz. Vai lá, Meise. Obrigada. Bom, então, as colegas aí já falaram bastante, né? O comportamento só se repete, né? Isso é fato. Isso aí só muda se é. A gente sempre fala que o que acontece? O narcisista, ele tem o controle, então, né? A gente já vê aquela mãozinha, né? Aquela mãozinha com aquelas cordinhas, onde ele mantém a pessoa ali, faz o que quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E quando ele descobre que a gente acordou, eu falo a gente porque, né, para a gente se colocar aqui também na posição. O objetivo dele é trazer de volta, é colocar de novo a vítima para dormir, né? Então, assim, a pessoa está no estado de coma, eu digo,
né? Não é nem dormindo, a pessoa está no estado de coma. Aí o que acontece? Quando ela acorda daquele, meu Deus, o que que eu estava vivendo, né? Aí a função dele, ele vai fazer de tudo, né? Com o gaslighting, né? Aquela confusão mental, fazer com que a vítima meu Deus, fique confusa. O que está acontecendo? Nossa, mas será que é assim mesmo? Não, eu tô errada. Acho que eu sou a narcisista, né? As colegas aí já falaram bastante, a gente vai tentar complementar aqui, porque como o comportamento só se repete, então a gente vê que o que que acontece? A vítima começa a achar que ela tá doida, eu tô louca, ou louco, né? E meu Deus, como que eu posso pensar isso? A pessoa é tão boa e a pessoa é tão do bem e de repente eu tô assim e nossa, não é justo. E a pessoa começa a se culpar, né? A vítima começa a se culpar de algo que o outro fez. E é isso que ele quer, o objetivo dele é trazer essa confusão mental, essa manipular. Ele manipula, né? Ele vai fazer com que você fique endoidecido. Meu Deus, não é? E o que que acontece? A Agnes falou aí, as outras colegas deram uma pincelada também sobre a questão de que o narcisista, o que que ele faz? Ele quer trazer, ele faz com que a vítima seja, a reputação dela fique feia, né? Fique acabada diante das pessoas, diante da família, dos amigos, enfim, daquele círculo, né, de amizade ou, enfim, ele tenta acabar com a pessoa, né? A colega que falou também, a Denise. Então, assim, a função dele é tipo assim, nossa, é, eu tenho que ficar bem, você que se lasque, né? E aí a vítima fica horrorizada, meu Deus, né? Eu sempre fui tão do bem, eu sempre fui uma pessoa tão boa e agora eu estou fazendo isso com a pessoa. Aí vem a questão dele manipular, que nem ela falou ali, sobre a pessoa dizer que, ai, tô doente, né, Cris? Tu falou aí, a pessoa tá doente, tá morrendo, tá não sei o quê, inventa doença. A Cris acabou de falar aí da amiga dela, né? Você não tinha noção. Então, assim, quando a gente aquele empata que não tem a noção, né, que nem a Cris falou aqui, que vai ter muita gente que está aqui descobrindo agora, né, que estava num relacionamento, seja em família, seja num relacionamento amoroso, seja no trabalho, essas pessoas estão em todo lugar, né? E a gente não escolhe, a gente está se blindando. Aí, então, o que eu vejo hoje? A gente como super empata, porque a gente já aprendeu sobre o transtorno, essas pessoas correm. Eles correm de nós. É impressionante, gente. O que acontece? A pessoa, você olha para a pessoa e fala, não combina ali o que a pessoa. Então, assim, eles tentam colocar uma máscara para nós, mas já não cola mais, né? Aquilo que antes para nós era, se falava, a gente caía fácil, né? A gente era aquele peixinho que caía fácil na rede. Hoje já não é mais assim, né? Então, a Agnes falou muita coisa aí sobre a questão jurídica também, né? Que num relacionamento as mulheres não querem sair, e falamos de homens também, né? Que as mulheres, quando ela é a narcisista, ela usa os filhos, né? Então, para prejudicar a outra pessoa. Então, tenta fazer aquela alienação parental, né, Agnes? Não me deixa mentir aqui ou errar no que eu estou falando, mas assim, o narcisista ele vai fazer de tudo, né? A função dele a Cris falou, as outras falaram aí também, a questão de que ele vai manipular de toda forma que ele puder. E a gente sabe que é espiritual, né? Como somos seres tricotômicos, não tem como separar, né? É corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Então, assim, a gente sabe que esses seres, eles vêm cheios de espíritos maus. Então, a gente que hoje, como super empatas, eles não conseguem nos enganar. A gente, principalmente estando blindado, né, através do Espírito Santo, através das orações, da busca, né, com uma sintonia com Deus, o Senhor ele traz para nós esse discernimento. E com o conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui para as pessoas, a gente consegue fazer com que essas pessoas acordem, né? E aí a pessoa, o narcisista, vai tentar fazer de novo a pessoa dormir, mas não deixe, né? E aí o que acontece? Eu acho, né, assim, minha opinião, né? Todos aqui têm a sua opinião, mas eu acho que é pior a pessoa falar para o narcisista: olha, eu sei que você
narcisista, que você é isso, mostrar vídeo, não sei o quê, porque aí ele vai tentar muito mais colocar a culpa em você, porque ele já coloca a culpa, né? Então ele vai dizer assim, não, mas você que é narcisista, tá vendo? Você fica buscando coisa para brigar, você fica buscando coisa, eu tô tentando, tô fazendo de tudo. Você veja, aí a pessoa se vitimizando e você acaba, como sempre, tentando, né? Ele colocando, ou ela, né? Colocando a culpa em você. Você é culpada, tá vendo? Olha, eu tô me esforçando, tô aqui, vou lá na sua família, que ninguém gosta de mim, seus pais não gostam de mim, seus irmãos, seus parentes, aí ninguém gosta de mim. A função dele é te afastar, né? Como a colega falou ali, mas eu não fui com a cara da sua amiga aí. Ai, ai. Aí o que acontece? Vai falar, poxa vida, então eu vou me afastar dessa minha amiga, já que o meu amor, o meu mozão, o meu presente de Deus. Ai, Jesus. Então, assim, o que acontece? Falamos de homens e mulheres. Aí você, né? Nossa, vou me afastar da pessoa. Você se afasta da pessoa, né? Que hoje, como super empatas, é difícil a gente colocar para uma pessoa que está vivendo no abuso, porque todo mundo tem um tempo para acordar, né? Não adianta hoje, vamos dizer assim, que você está num relacionamento e a pessoa que você já está com outro ou com outra. Aí, uns dizem assim, né? Mas será que eu conto? Não, não conte. Deixa a pessoa lá. Aí você fala assim, mas a pessoa tem que se lascar mesmo, tem que se ferrar e não sei o quê. Mas não, gente, aqui o que acontece? A pessoa que tá com o narcisista, ela tá sendo manipulada. E aí você vai ser a recalcada, o recalcado, tá com raiva, tá com, né? Tá querendo vingança, tá querendo a pessoa de volta e tudo mais. E na verdade não, né? Você tá desperto, você se livrou, né? Dessa coisa, e chuta que, né? Chuta que enfim, mas, gente, é complicado, porque não adianta você querer tentar despertar outra pessoa que está vivendo no ciclo. Todo mundo tem um tempo para acordar, né? Então, a gente teve um tempo para acordar. E a gente acordou. E quando você vem esse tempo para você acordar, você se desperta, uma vez que você conhece a verdade, ela te desperta, você não consegue voltar para trás. E dizer assim, não conheço mais, não tem como eu saber sobre o que você, né, despertou e acordou para isso. Então é isso. Eu acho que eu consegui contribuir um pouquinho aqui, porque como o narcisista só se repete, né, Celso? A gente tá ri aqui, porque hoje nós somos despertos, graças a Deus, e libertos dessas criaturas que são extremamente tóxicos e nos sugaram, né, durante bom tempo, né? Estamos falando aqui, às vezes, de meses, anos, né? Pessoas que viveram, sei lá, por décadas, né? Casamento durante anos, e aí a pessoa se sente culpada por ter vivido durante tanto tempo do lado de uma pessoa assim, que infelizmente eles não vão mudar se não quiserem, infelizmente. Nem Deus pode mudá-los se eles não quiserem, infelizmente. Então é isso. Verdade, verdade. Olha que interessante. Ontem na aula, se não me engano, foi ontem na aula da turma 2 de terapeuta, a gente estava falando sobre isso, porque a Amabile, ela falou, né? A amiga dela, foi a sua amiga, né? Que você estava comentando, que falou para a pessoa, para o cônjuge, né? Então, isso já aconteceu comigo também, com duas pessoas. Eu creio que Deus usa a vida de algumas pessoas em específico para falar e confrontar. Duas coisas que você falou, Meise, que eu acho interessante a gente falar aqui. Primeiro, se deve ou não falar para o narcisista que ele é um narcisista, porque como se eles não soubessem, né? Muitas vezes eles ainda não sabem sobre o transtorno, que eu falo que no mundo espiritual não é transtorno, né? É falta de caráter mesmo, é uma forma de ser tóxica, né? Porque eles sabem muito bem que eles não têm empatia, que eles não têm sentimento de bondade, de amor, de compaixão pelo próximo. Talvez ainda não saiba o nome em si do transtorno pela psicologia, mas eles sabem que eles são diferentes de nós e que eles se acham melhores do que nós. Então, assim, duas pessoas, Deus falou para eu falar, e eu falei. E eu creio que foi bom. Eu creio que foi bom o confronto. Lógico que eu passei por vários levantes vindo dos dois, de formas diferentes, porque um era numa parte, outro era em outra área da minha vida. Mas Deus me deu autoridade para fazer isso, e eu creio que foi por um propósito maior. Mas a maioria, não vale a pena. Agora, as pessoas mais próximas de mim, eu alertei.
Só que eu aprendi uma lição, gente. Enquanto não tem a revelação de Deus no mundo espiritual, por mais que a pessoa até veja, realmente, essa pessoa é meio egoísta mesmo, essa pessoa é meio interesseira, tal. Mas ainda assim, sem a revelação no mundo espiritual, a pessoa não consegue ver do jeito que a gente consegue, né? E também falando no sentido de falar para outras pessoas, que foi isso que eu acabei de falar, né? Para algumas pessoas, sim, as pessoas mais próximas de mim, eu falei. E as que eu sei que talvez não fosse, que é mais próxima da outra pessoa, eu só entreguei a Deus. A melhor coisa, orar e falar, Senhor, tem misericórdia, guarda a vida dessa pessoa, a nova vítima, muitas vezes. Eu falo, vai, gente, eu passei coisas pesadas na mão desse ser, guarda essa moça, porque muitas vezes também podem ser outros narcisistas se envolvendo com sociopatas, tá? Isso acontece também, Deus permite. É um enganando o outro, e aí eles sentem na própria pele como é que é o próprio veneno ali. Deus permite. E às vezes acontece deles se permitirem entender como eles são com as pessoas quando eles sentem a dor também, né? Porque é um pior que o outro. Outra coisa que eu achei muito importante falar aqui que você falou, Meise, sobre a parte de estar desperto, né? Quando Deus revela, gente, o conhecimento está lá, não tem como tirar mais. Foi a revelação. Agora, eles vão sim tentar fazer com que você acredite que talvez não seja, fique na dúvida, né? Por conta desse abuso morde-a-sopra, porque isso realmente deixa a pessoa confusa, porque a gente tem esperança e crê no melhor do outro, e é possível para Deus, nada é impossível. Então, eles usam muito disso, usam muito sentimento de culpa também e do vitimismo, como a Denise falou. Então, eles fingem ser anjo de luz, né? Mas, na verdade, quando você descobre, eles veem, nossa, o anjo de luz, ela tá vendo de verdade, é o próprio engano aqui, né? E lógico que isso não vai ser algo que vai deixar eles felizes, né, com o que você agora tem de conhecimento. Mas por mais que eles melhorem a manipulação, porque esse é o risco maior, quando a gente expõe que eles são, que a gente sabe quem eles são, eles vão usar isso como arma, né? Ó, ela sabe até aqui, então agora eu vou trabalhar. Só que não tem jeito, gente. Não tem jeito, eu falo por experiência própria. Deus mostra o passo a passo. Eles podem vir com uma outra manipulação ainda mais sofisticada. Teve uma vez que eu cheguei e falei assim: tinha acontecido uma situação, aí um grosso. E eu, meu Deus. Aí sabe quando você tem certeza que é? Que é. Aí eu já fui, porque eu já estava no abuso reativo, eu falei 3 vezes, fingia de surdo, na 4ª vez eu já gritava. Por que eu gritei? Por que eu não falei para outra pessoa falar? Porque eu vi que ele estava fazendo de propósito para me estressar, e eu caí ainda. Aí fiquei brava, né? Mas tudo bem, é um processo. Amanhã talvez eu consiga não fazer, né? Talvez amanhã eu não grite. Tá, chegou em casa, algumas horas depois, aí eu já não falava mais. Ele vinha falar comigo e eu não respondia. Parecia que eu que estava dando tratamento de silêncio, mas era para me proteger. E eu não falava. No outro dia, só faltou trazer o prato da comida na minha boca. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, love bombing, hein? Tá forte o negócio, hein? Aí ele, hã? Eu falei, love bombing, né? Cadê o monstro de ontem? Cadê o monstro? Aí ele, eu falei, agora tá aí, que nem um príncipe, né? Fazendo tudo. Você pensa que eu não vejo? Nossa, aí fica. Porque não sei o quê, porque você que não me ouviu, eu falei, eu não te ouvi, você que não estava me ouvindo, ainda virou tudo. E é isso que você falou, Denise. Aí começa a falar que você que é tóxica, qualquer coisa que você faz, isso aí e chego até te mandar vídeo falando que você, olha aqui, tá dizendo aqui, ó, mulher narcisista é assim. E manda para você assistir. São capazes de ir na terapeuta, e enganar o terapeuta ali, fazer uma confusão. É que Deus é mais. Se não tem Deus ali, gente, você sai como louca, né? Eu já passei por isso. Se eu não tivesse provas ali, a pessoa ia acreditar que realmente eu estava viajando na maionese. Então, assim, muita calma nessa hora, muita oração, jejum e oração, porque Deus é mais, mas eles vão tentar de tudo, só que, ó, eles ficam desse tamaninho, conforme Deus vai revelando, e eles veem, nossa, não tem jeito mesmo, né? Ou eu saio fora, ou eu aprendo a respeitar, né? Uma ou outra. Mas, enfim, Celson, parabéns por ter aguentado aí, esperar 1 hora para você poder falar. Agora libera geral, fica à vontade, traz aí para a gente mais conhecimento através das suas experiências. Boa noite a todos e todas. É uma honra, é uma satisfação muito grande participar dessa live.
Eu sou o Celso, terapeuta cognitivo comportamental, formado na primeira turma do curso da Cris. E uma coisa que eu venho observando nos relatos aí da Mabel, da Agnes, da Denise, da Meise, alguns comentários que a Cris fez, e também estou acompanhando aqui pelo chat. Só muda o endereço, né? Mas a cartilha que eles estudaram é a mesma. São alunos da mesma escola, do mesmo professor. E o professor que eu digo é o príncipe das trevas, né? O pai da mentira. Então, infelizmente, narcisistas são como camaleões, eles trocam de pele, eles se adaptam ao ambiente conforme a conveniência e a necessidade deles, porque tudo é sobre eles, né? A gente é mero instrumento, a gente é mero, vamos dizer assim, somos meras marionetes, como a Meise falou, eles estão ali, né, com as mãozinhas ali, controlando, manipulando, enfim. E aí, o dia que você desperta, o dia que a revelação chega até você, que você começa a perceber algumas coisas que não estão se encaixando, na verdade, os sinais estavam sempre ali. É porque o love bomb, o vício que eles criam na gente era tão grande que nos cega. Às vezes a gente não consegue enxergar o óbvio, né? Mas os sinais sempre estiveram ali, até porque, como a Denise falou, eles são previsíveis. Eles usam o mesmo enredo, a mesma cartilha. Qualquer pessoa minimamente ligada, antenada, ela conseguiria captar, mas às vezes a gente fica com aquela dúvida, a gente como empata, a gente fica com aquela culpa, inclusive, de estar julgando o outro, né? Porque fala assim, poxa, mas eu estou condenando alguém, eu estou julgando alguém, e se não for? E aí a gente fica naquela dissonância cognitiva, a gente fica naquela confusão mental, a gente fica naquela... enfim, a cabeça da gente fica a mil, né? E quando eles sabem que a gente sabe, quando vamos dizer assim, essa pele se solta, essa pele camaleônica, quando vamos dizer assim, a pele de ovelha, ela sai, e a gente vai ver que tinha um lobo ali por trás, né? Eles vão agir de forma... Cada um vai, assim, dependendo do narcisista, ele vai ter uma reação. Alguns vão se vitimizar, como já foi falado aqui. Outros vão tentar colocar a culpa em você. Alguns, inclusive, vão tentar conter esses danos, vão tentar fazer um reforço intermitente para poder te manter dentro do ciclo de abuso, né? Alguns vão ter vamos dizer assim, um excesso de fúria, que você despertou a fúria narcísica nele porque ele foi revelado, ou seja, a máscara caiu. E esse é um dos maiores medos que eles têm, de serem expostos, porque eles se apresentam para os outros, para a sociedade, como bonzinhos. É o bom moço, a boa moça, né, a santinha, o santinho, enfim. E aí, quando isso aí cai por terra, alguns vão ficar extremamente furiosos, porque você está mexendo ali numa ferida, a ferida narcísica, que é a exposição, é o medo. Eu creio que seja um dos maiores medos que eles têm, né? Porque eles não têm medo de manipular, eles não têm medo de enganar, eles não têm medo de trapacear, mas de serem expostos, sim, eles têm medo, porque vai fazer ruir, vai fazer cair por terra toda aquela imagem que eles construíram para enganar as pessoas. E quando você o expõe, naturalmente vai dificultar a vida dele, porque as pessoas sabendo quem eles são, eles vão ter dificuldade em encontrar suprimentos de fazer novas vítimas, né? Eles vão fazer gaslight, eles vão mudar de assunto, eles vão jogar a culpa em você, então ele vai tentar te manipular com mais mentira. Enfim, é um balaio de gato mental, psicológico, vira uma confusão na cabeça da gente, que a gente realmente tem que ter uma fortaleza muito grande, tem que estar blindado, tem que orar, pedir a Deus orientação. Quando Deus revela, fica mais fácil, inclusive, para a gente se fortalecer. Quando Deus revela, a gente começa a se fortalecer. E quando a gente se fortalece e quando a gente já tem consciência de que a gente está vivendo com uma pessoa tóxica, com uma pessoa abusiva, e uma pessoa que está trazendo para a gente mais malefícios do que benefícios, a gente começa a traçar um plano de saída, um plano de fuga. E isso tem que ser feito de forma rápida, porque quanto mais tempo você fica dentro do ciclo, pior fica. Porque ele já sabe que você sabe quem ele é.
ele vai tentar se vingar de você por conta disso. Seja através de campanha difamatória, enfim, seja vamos dizer assim, te massacrando psicologicamente, que ele vai usar coisas que ele sabe a seu respeito também para poder te punir, né? Então, ele vai tentar destruir o seu psicológico, ele vai tentar destruir o teu emocional. Então, quanto antes você sair do ciclo, melhor. Então, descobriu que ele é narcisista, tem consciência disso, traça um plano de saída. É a melhor coisa que você faz, que você vai, assim, minimizar os danos, porque os danos já aconteceram, mas a questão é não deixar que esses danos tomem uma proporção ainda maior, porque a gente sabe que, a depender da situação, isso pode evoluir, inclusive, para algo mais grave. A gente vê casos de violência contra a mulher, contra feminicídios. A gente fala em relação à mulher, porque a maior parte dos casos que a gente trata é de homens narcisistas, mas também tem mulher narcisista, que algumas também, elas não aceitam o término do relacionamento e elas infernizam a vida do sujeito, do cara, né? Então, eles são vingativos, eles são amorais, enfim, são pessoas que, se a gente soubesse desde o começo quem eles são, a gente já fecharia a porta logo de começo, logo de início, né? Mas é porque muitas vezes a gente também, como codependentes, a gente se deixa levar por palavras doces, por palavras bonitas, que eles sabem utilizar dessa estratégia do love bombing. E aí, às vezes, a gente está numa situação vulnerável, às vezes a gente também não se sente assim valorizado o suficiente. E alguém percebe essa carência e faz toda ali, arma toda uma cama de gato e a gente cai, né? Então, mas tudo bem, mas chega uma hora que a gente tem que se despertar, e se a gente desperta, o negócio é cair fora, é sair do ciclo, porque narcisistas, como alguém falou aqui, no aspecto humano, material, eles não mudam, né? Se houver alguma mudança, é para intervenção divina, mas para isso eles também precisam querer, precisam de uma abertura para isso, porque Deus também não é invasivo e vai forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não queira, até porque a gente tem livre-arbítrio para tomar nossas decisões. Mas essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Muito bom, gostei demais. Obrigada, Celso. O segredo é ficar firme em Deus, cuidar da gente, fortalecer em terapia, Deus acima de tudo, orar, pedir melhor estratégia do Senhor. E para concluir aqui a minha parte, eu anotei algumas coisinhas conforme o Celso foi falando também, eu fui lembrando. Então, eles têm um medo da perda, na verdade, de controle e do suprimento, é o que vai envolver essa exposição, porque serem expostos, muitas vezes, dependendo do transtorno, eles nem estão muito preocupados, porque aí, por isso que, dependendo do caso e do suprimento, qual que é o suprimento que você é na vida dessa pessoa, vai afetar mais ou menos a esse narcisista ou essa narcisista. Então, eles vão tentar, normalmente, ganhar todas as pessoas ao redor, para eles. Como? Fazendo todo aquele jogo. Eles sabem que as pessoas têm carências, o que elas precisam, e eles vão oferecendo aquilo, fazendo você sentir a melhor pessoa possível ali. E você cria uma afinidade, um espelhamento com essa pessoa, e aí quando a outra pessoa, que é uma pessoa normal, que não manipula, não vai parecer tão maravilhosa quanto aquela que fez todo aquele love bombing ali, porque a pessoa ainda não tem o conhecimento, a revelação. Então, por isso que eu falo que é só orar mesmo, e tem casos que o melhor é você se afastar de todos, né? Porque eles vão usar macacos voadores, eles vão tentar de tudo trazer você de volta, né? E muitos, gente, quando vai mais para psicopatia, é uma coisa assim que, olha, só Deus na causa. Eles confrontam, eles se fazem de sonsos, de sonsas. Eles sabem que você sabe, eles se fazem eles acreditam na própria mentira, tá? E elas agem como se não fosse com eles, como se eles não fossem aquilo, gente, é surreal. Esses são os piores, porque os que se mostram, né, os que são mais impulsivos, é mais fácil da gente ver. Eles mesmos se entregam, mas tem uns que vão além como é que eu posso dizer? Além do limite mesmo, né? E estão nem aí, não se importam, querem brincar mesmo, querem torturar a pessoa, querem infernizar e ficam lá em cima. E tem situações que às vezes você não tem como sair de perto. Tem outras que sim, é mais fácil, tem outras que não. Então o segredo é a gente
tá revestido da armadura de Deus, porque aí Deus mostra o passo a passo e dá a estratégia que a gente precisa para poder lidar com isso e para que aquilo não entre na gente, para não afetar, né, tanto o nosso físico quanto o nosso espiritual e emocional. Então, assim, eu fiz um resuminho básico. Primeiro, eles vão tentar trazer de volta. Daí, muitas vezes, eles bloqueiam, tá? Dependendo do caso e do parentesco, sei lá qual é o nível de se é amizade, se é relacionamento. Muitas vezes, quando eles sabem que você sabe, você mesmo fala, eles às vezes te bloqueiam e somem. Outros não, vão tentar o vítima, trazer culpa e tudo mais. Aí vão te difamar para já preparar o campo, caso você vá falar algo, o ataque para eles é a melhor defesa, né? Então eles já vão ganhar ali as pessoas para eles, para que não destrua, porque assim, por que nem o Celso falou, por que isso é uma coisa que eles têm tanto medo da exposição? Pela perda que eles vão sentir, por quê? Porque a perda faz com que eles se sintam fracassados. É o sentimento de fracasso, de serem, não terem sido bons o suficiente, que é o que eles tentam desde a infância lá, né? Proteger, né? Suprir com a tal grandiosidade. Porque no fundo eles se sentem assim, eles se acham um lixo, eles se sentem nada. E aí, de repente, aquilo veio à tona. E assim, não, isso não combina com a máscara, que eu levei uma vida inteira para criar. Gente, vocês têm noção? A raiva que vem nessa pessoa, foi o que o Celso falou, sobre serem vingativos? Quem ousa? Quem você pensa que você vai destruir o que eu construí uma vida inteira? Gente, não tem senso moral de falar, meu, isso tá errado o que eu tô fazendo. Não, isso não existe. Você é a culpada ou culpado de ter destruído uma mentira e trazer a verdade à tona. Quer dizer, não espera que essa pessoa vai ter consciência e falar, nossa, realmente, olha, essa pessoa, é isso mesmo que eu fiz, eu tô errada. Não, você é o culpado, a culpada, agora você vai ter que pagar, né? Então, muitas vezes, com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus, eles já caíram por terra. Mas eles tentam. Então, assim, essa perda de controle pela vida inteira ter tentado construir algo que, no fundo, eles sabem que é uma farsa, que não tem nada ali de verdadeiro. Fingem que não estão entendendo nada, muitos fazem isso, dependendo do grau, né? Tem uns que são bem dissimulados mesmo. Falam que você é narcisista, tentam fazer todo mundo achar que você é louca ou louco. E sempre naquele tom assim de que está preocupado com você ou preocupada, porque senão a imagem deles vai ficar com uma pessoa ruim, que está difamando, não vai parecer assim, é muito lindo, muito bonitinho. Ai, você viu o que aconteceu com a fulano, com o fulano? Ai, me falaram isso aqui, mas ai, tô preocupada. Vamos orar por ele, vamos orar por ela, né? Porque, né, precisa, né? Mas assim, tá tirando tua credibilidade, tentando destruir tua reputação, né? Tentando fazer parecer que você não tá batendo bem da cabeça. E isso funciona, gente. Se a pessoa não tá firme em Deus, se a pessoa não te conhece realmente na essência, eu já passei por isso. Mas aí Deus vem e revela. Por isso que eu falo, pede sempre confirmação. Não vai pelo que os outros falam, não. Então, eles vão estar sempre insinuando algo nesse sentido. Tentam melhorar as astúcias quando a gente fala para eles que a gente sabe quem eles são. Tem que tomar um cuidado, porque quanto mais tempo você ficar perto, que nem o Celso falou, mais tempo para eles conseguirem te trazer de volta. Te manter ali. Porque o que eles querem é só te manter ali. No fundo, eles sabem que uma hora vai acabar. Dependendo do grau, né? Eles sabem. E muitos vão tentar provocar, que foi o que eu falei, dependendo do grau, eles vão sim ficar vindo atrás, ficam cutucando, ficam tentando tirar a nossa paciência, não tem limites, é tipo assim, como ousas. É isso, gente. Bom, eu creio que deu para a gente abranger muita coisa. Se alguém mais tiver algo, a Amabile e a Denise, a Meise também, depois que o Celso falou, se vocês lembraram de alguma situação, algo que querem compartilhar, fiquem à vontade. A gente pode dar uma olhadinha também nos comentários, se vocês verem alguma pergunta ou algo assim. Eu gostaria de falar um negocinho, Cris. Sim, pode falar. Sobre a Meise, que ela falou, eu achei todos muito interessante e a gente vai cada dia aprendendo mais, né? Depois que a gente começa a estudar a terapia, a gente vai se apaixona mais ainda e vai vendo como a gente vive num mundo, né, espiritualmente falando agora, onde o tempo inteiro a gente tá, tipo, as trevas
né, a gente convive junto com as trevas, com as pessoas más, com os más espíritos. Só que a gente, como a gente é cristão, a gente começa a olhar espiritualmente, falando espiritualmente isso, né? E essas pessoas, claramente, elas estão ligadas com os espíritos mal, com as trevas. E eu acho que quando Deus dá, eu penso que como do Deus dá, da pessoa falar que ela é uma narcisista, eu penso que deve ser libertador para quem passou anos engolindo aquilo e de repente ela olhar assim, muitas vezes para trás e ver assim, que ela teve anos que ela foi como presa na mão dessas pessoas. Então eu penso que deve ser libertador. Eu acredito que, assim, como terapeuta futuramente, eu serei uma terapeuta bem, assim, franca. Serei uma uma terapeuta que não vai demorar muito para mim olhar e falar: olha, ou você convive com um, ou você é um, porque é difícil, por mais que a gente não pode, assim, abrir, mas eu acho que é muito claro quando as coisas são ligadas, é muito claro. E pior ainda é quando vem um narcisista, assim, de sobra com gaslighting. É mais pesado ainda. Então, hoje, antes de começar, eu estava conversando com uma pessoa que cai nas mãos da gente, né? E ela estava me contando que ela está em processo de divórcio porque ela descobriu que o marido dela, de 5 anos, quando ela era casada, era narcisista. Assim, parece que antigamente essas coisas não caíram na minha frente. As pessoas, se você me falasse isso, eu ia falar assim, o que é narcisista? E agora, se eu encosto uma pessoa para conversar sobre o dia dela e ela me conta que ela está em divórcio porque ela descobriu, porque a terapeuta dela falou para ela que ele é narcisista, eu falei, mas como que a tua terapeuta chegou nesse, né, para perguntar, né? Ela falou assim, porque ele prometia as coisas para mim, nunca cumpria. Ele falava que ia fazer, sabe, ele me mordia, soprava, eu tô muito doente. Eu tomei tantos remédios que eu passei 2 dias internado de fazer lavagem. E eu fiquei assim, tipo, uau. Aí eu falei pra ela, mas ele já te procurou? E daí ela falou que o divórcio estava enrolado, eles não desenrolavam o divórcio dela. E o advogado dele estava enrolando a advogada dela e a advogada dela não estava vendo. Ou seja, a manipulação já estava até crescendo em cima de advogados. Até, né, nós estávamos com a advogada aqui, Agnes, e eu estava pensando, uau, como, né, é uma coisa muito, se torna uma corrente, tanto pro lado do bem como pro lado do mal. E eu falei pra ela, e você, ele já veio atrás de você depois do divórcio? Ela falou, não, graças a Deus não. Eu falei, mas a tua terapeuta já te avisou? Ela falou, você avisou que... Eu falei que ele provavelmente vai voltar te procurar, a hora que ele achar que você já esqueceu ele, porque eles não desistem de alguém que largou dele, se você largou dele. Então você é uma presa pra ele não vai se conformar tão cedo de ter sido chutado por você. Ele vai voltar, nem que demore 1 ano. Aí ela falou, sério? Você tá me falando sério? Eu falei, olha, não posso te dar 100%, porque nessa vida nada é 100%, mas eu vou te dar uns 99%. Ele vai voltar, porque eles não... No caso, você largou. Ela falou, eu que larguei, porque ele me prometia e nunca mudava. Eu falei, então ele vai voltar, porque ele não vai se conformar. Então é assim, a vida é assim, vai caindo na mão da gente, vai... Quando Deus abre a mente da gente, uma roda de amigo se torna uma roda terapêutica. É verdade, é verdade. E você falou uma coisa que é verdade. Depois que a gente tem esse conhecimento, a não ser que as pessoas, você vê um casal, né? A não ser que já tenha passado pelo processo, tanto a pessoa quanto o cônjuge, a tendência é muito grande de ter um narcisista e um codependente ali. Demais. Acontece muito. Então, Demais. a gente já começa a olhar com esse olhar, né? É E daí inevitável. você fica entre a cruz e a espada, você vendo das tuas amigas, ou teu amigo, ou teu parente, teu familiar, sendo totalmente uma pessoa codependente, você olhando e falando, uau, e eu nunca vi que ele é, e como que pode, agora eu não posso falar nada. Por isso que eu falei, Macy, se Deus me der
Eles vão saber todos que eles são e quem são. Porque não vou levar pro meu colchão, eu vou orar a Deus e vou entregar mesmo, cara dura. Tipo assim, sabe na escola quando você briga com o amiguinho e daí você, sabe, tipo, as crianças que brigam e falam as coisas tipo assim, ai, você é mau, você é ruim, se vou contar pra tua mãe, dedo duro. Ai, você é um dedo duro. Ó, mas muita calma nessa hora, porque não pode dar diagnóstico, hein? Terapeuta não pode dar diagnóstico. Olha, que Sim. tal você fazer uma consulta com um psiquiatra, né, um psicólogo, para você ter uma profundidade maior, mas assim, o O DSM-5 fica autocontrole, lá, né? Posso te ajudar a chegar lá, né? Mas normalmente as pessoas já sim. buscam a gente sabendo, ou acabaram de sair, ou ou ainda estão no relacionamento, mas já sabe com quem está lidando. Sim. Hoje em dia Antigamente, tá mais, né? Hoje em dia tá mais aberto. é Mas porque eu Deus acredito está assim que revelando. os antigos que são narcisistas, as pessoas antigas que são, porque isso aí não é recente. Isso aí a vida inteira teve, agora que está sendo falado. Os antigos que não são muito de internet, eles não sabem que eles são. Por isso que o Celso falou assim, que é que nem uma escola, mas é uma escola é os espíritos mesmo. São todos ligados, todos iguais, é as trevas. Eles vêm todos da mesma maneira. E quando você vai passando por eles, você vai falando, nossa, mas como que eles são tão parecidos? São parentes. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que tudo que a outra falava, ela fala assim, ai, você tá falando do teu marido ou do meu? Do teu marido ou do meu? E eu ficava só escutando aquilo. E eu pensava assim, gente, por que será? Como assim? Agora eu entendo, as duas tinham dois maridos narcisistas de judiação. Então, tudo que uma contava a outra, ela ficava, é teu marido ou do meu? Você tá falando da tua vida ou da minha? Então, a escola é a mesma, porque são os mesmos espíritos. E por isso que eles são interligados. E quando, que nem você falou, Cris, quando eles se encontram, dois narcisistas no mesmo lugar. O narcisista, ele sabe quando a mulher é manipulada. Tanto que muitos narcisistas tentam tomar a mulher do outro narcisista. Sim. Porque eles sabem que elas são fáceis de ser manipuladas. Sim. Então, os casamentos acabam com traição de uma mulher que era uma coitada, que era uma pessoa, assim, humilhada, sofrida, e daí a pessoa fala assim, nossa, mas ela era uma coitada, ninguém acredita que ela traiu. E ela, por azar dela, ela caiu na mão de outro narcisista e não vai dar certo o segundo. Porque ela além de trair, ela ainda caiu na mão de outro. Amável, isso é muito importante falar aqui. O inimigo, ele usa a vida dessas pessoas que têm amargura no coração, que não perdoam, né, que são vingativas, não têm empatia, para fazer o quê? Com que a gente peque. Exato. E ele vem oferecendo aquilo que sabe que a gente ainda não supriu. Então, assim, eles fingem ser Deus, eles copiam as coisas de Deus. Então, eles vão parecer realmente. Quantas vezes, na época, eu pensava, gente, a resposta de oração. Essa pessoa, Deus enviou na minha vida para me ajudar. Exatamente. Mas não era nada daquilo. Então, eles fingem sim ser pessoas boas e como? Fazendo parecer que é anjo de luz. Então, eles vão ver ali que tem uma brecha, por isso que é tão importante se revestir da armadura de Deus, que é a única coisa que nos blinda, né? Porque aí eles vão tentar entrar, porque a batalha espiritual começa aqui, na nossa mente. Vai tentar entrar aqui fazendo parecer bom o que não é. E quando vê, você já está lá. E aí é só a misericórdia de Deus para a gente poder sair. Mas eles vão tentar levar você para lá, porque ele quer o quê? A tua destruição. Olhando espiritualmente... Outra coisa que eu achei interessante, Cris. Essa pessoa que eu conversei hoje antes de vir para cá, de nós conversarmos, ela também me contou que ela largou desse marido, que ela foi casada há 5 anos, e que agora ela estava namorando um cara 6 meses. E que ele também estava manipulando ela. E daí ela falou que a terapeuta dela falou para ela assim, olha, você deve estar, assim, ele deve estar sentindo carência em você e tal. Eu concordo 100%. Mas eu perguntei para ela, escuta, aonde você arranjou teu primeiro marido? Aí ela pegou e me falou. E eu falei, onde você arranjou esse segundo namorado? E ela me falou. Eu falei, você já parou a pensar que você está indo procurar no lugar errado? Que aonde você está indo é onde eles se acumulam. Porque lá eles sabem que vão encontrar pessoas do seu tipo, do seu
do seu perfil, pessoas que precisam de pessoas como eles. Eu falei, Mas talvez o você está ponto, procurando lugar errado. Amabile, mas o ponto não é nem procurar no lugar errado. Ela não deve procurar enquanto ela não tiver ainda Curada. curada. Porque aonde ela Exatamente. for, pode ser num lugar que talvez pareça ser certo, pode ser dentro da igreja. Você parece que não Exatamente. está curada, ela vai Mas não pegar. era na igreja, não, viu? Ai, Agnes, que bom que você conseguiu voltar. Que bom. Caramba, ficou um tempão Tá me fora. ouvindo bem? Sim. A gente está só aqui no finalzinho, né? Assim, eu falei já tudo que eu tinha para falar. A Amabile colocou uma experiência aqui de uma pessoa que ela convive. Alguém mais quer falar alguma coisa? Meise, a Denise, Agnes? Pode falar, Denise. Cris, eu vi um comentário ali que falaram assim: tem como a gente revelar um narcisista sem que o narcisista saiba que fui eu, ou expor, né, o narcisista? E foi algo muito interessante, porque essa semana aconteceu isso comigo. Não, semana passada aconteceu isso comigo. Porque como eu me afastei de um narcisista, eu dei contato zero para ela já estava sugando outra pessoa, e ela realmente ela sugou totalmente. Era uma pessoa assim, cheia de brilho, uma pessoa carinhosa, uma pessoa querida, uma pessoa, nossa, um amor de pessoa. E hoje você olha para ela, uma pessoa apagada, uma pessoa sem vida, assim. Ela chegou aqui, eu não acreditei que era ela. Ela chegou e ela começou a conversar comigo, e, e ela falou assim: ah, ela ficou meio sem jeito, na verdade, de falar, talvez pela pessoa ser assim, ter o status que ela tem, né? E o conhecimento, assim, todo mundo conhece ela como uma pessoa impecável. E ela começou meio por fora. Ah, por que está acontecendo isso? E eu não sei, eu estou achando ela meio estranha. Aí, nesse desenrolar da conversa, eu fiquei em oração, em pensamento, porque eu não exponho essa pessoa. Eu não exponho pelo grau, assim, de manipulação que ela tem. É uma pessoa, assim, líder, top, né? Todo mundo conhece como, impecável. Então, você precisa ter um certo cuidado, você precisa ter cuidado, né, pela parte psicológica tua, porque essa pessoa, se ficar sabendo, ela vem para cima de você, né, com tudo, ela vai jogar tudo que ela tem. Essa mulher, ela tem formação, tudo, então, ela sempre usou dessa questão assim, eu tenho conhecimentos legais, eu sou advogada, sou formada nisso, sou formada naquilo, sou pedagoga, então ela sempre usou dessa estratégia para calar as outras pessoas. Então, como ela sempre diz, para tudo tem que ter prova. Eu sempre tive esse cuidado, e a gente precisa ter. Porque como nós estava comentando aqui, eles não têm pudor. Eles não têm limite para nada, então eles vão usar tudo a favor deles. E quando ela chegou e começou a me falar, eu tive muito cuidado com as palavras que eu ia usar, porque eu precisava também saber o que ela estava sentindo e como ajudar, né, sem querer expor demais ou sem querer, talvez, eu tenho muito tempo de experiência, então assim, com narcisista, porque eu sei que eles vêm, se fazem de amigo para usar aquilo contra você. Então, eu precisava saber o que ela queria naquela situação, né? Se ela queria me expor, se ela queria só, né, colocar para fora tudo que ela vinha passando. E aí, o Espírito Santo foi ministrando tudo. Aí ela falou assim: olha, eu passei por isso, eu tenho observado que ela tem feito isso comigo, e como eu tenho me posicionado contra ela, porque eu não tenho mais aceitado as imposições dela, ela tem feito isso aqui comigo. Eu tenho chegado nos ambientes e eu vejo que as pessoas que têm contato, convívio ali social, eles estão me tratando mal. E isso está acabando comigo. Porque é o nosso ciclo de amizade, então eu não tenho mais pessoas para conversar. E eu queria conversar com você, porque você se afastou de todos nós, mas ela está fazendo isso comigo agora, e eu percebi que ela fez isso com você. Aí então eu tive ali a brecha para mim conversar com ela. Então, assim, eu fui ajudando ela, né, da forma, como eu falei para ela, olha, ela realmente vai fazer isso com você. E tudo que eu fui falando, sabe, assim, foi se encaixando. Ela, não, ela já fez isso comigo. Não, mas ela fez. Daí eu tentei descobrir o que estava acontecendo, e ela falou assim: ela está fazendo isso aqui comigo porque eu não quis mais que tal reunião acontecesse na minha casa. Então, como a gente falou, ela não estava mais sendo útil. Então, ela estava no descarte. E ela estava muito arrasada. Muito, muito, muito. Ela estava assim, como ela falou para mim, ela descreveu. Ela falou assim: eu tô quebrada. Eu tô quebrada porque ela sugou tudo de mim.
ela sugou o meu tempo, ela sugou as minhas energias, ela me transformou numa pessoa que eu não sou, porque para agradar ela eu precisei mudar os meus princípios, eu precisei mudar até mesmo meu caráter. Ela falou que eu não me reconheço mais, eu tinha os meus valores e hoje não tem mais nada disso. Então, precisa ter muito cuidado nessa questão. Eu quero expor, né? Eu vou falar, porque tem graus de narcisista. Então, tem o narcisista que é diabólico, tem o narcisista que é aquele psicopata, tem o narcisista, né? Tem graus. Então, assim, você precisa saber com qual narcisista você está lidando. Dependendo de quem você vai expor, talvez isso vai trazer muito prejuízo para a tua vida, tanto sentimental como profissional, porque a gente não sabe a que nível que eles estão. Então, eles sempre procuram se elevar em questão ali de profissão, vamos supor, tem no meio religioso, então se eles estão na igreja, eles vão querer chegar no topo, eles só não vão virar o pastor, né? Porque já tem o pastor na igreja, mas eles vão estar ali, eles vão ser o braço direito. Então, jamais, e ela até comentou isso comigo, nada do que eu falar, a pessoa que está ali do lado dela vai acreditar, porque ela já fez a cabeça das pessoas que estão em volta, e eu sei que eles sabem o que eu errei, o que eu fiz de errado, porque ela contou, porque ela era a única pessoa que sabia. Então, você precisa ter todo esse cuidado e se proteger. Porque por mais que dê vontade de você contar, tem uma pessoa que eu conheço que é muito querida para mim, e ela é casada com um narcisista psicopata. E eu não vejo forma de chegar e alertar ela ou abrir os olhos dela, porque da forma que eu falar, aquilo vai se reverter contra mim. Nossa, rapidinho, Denise, você falou algo que me lembrei aqui que realmente aconteceu comigo e é real. Por isso que a gente tem que orar e pedir para Deus confirmação e Deus fala com a gente. Quando ele dá aquela autoridade, você vai e você sente que tá tudo certo. Você sabe que tá tudo certo. Agora eu tive um caso assim, também era um psicopata, morrendo de dó da mulher, e eu queria alertar, mas ela estava tão na confusão. Se eu fosse alertar, eu ia ser a mais prejudicada, primeiro porque ela ia contar para ele. Agora ele ia ter prova contra mim, né? Ele ia poder falar algo, né? Ou tentar fazer algo. Ela ia continuar com ele, não ia adiantar. Eu morri de dó, mas o melhor que eu fiz foi me afastar e eu orei. Eu falei, Senhor, tá nas suas mãos, tem misericórdia, que o Senhor guarde a vida dela e que eu saiba estar junto até hoje. Mas assim, dá para ver que ela vê que tem coisa ali, mas ela não se permite totalmente porque a dependência é muito grande, e você vê a exaustão no olhar da pessoa, você vê que já não tem mais luz, e uma moça linda, 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 mas você vê que ela está praticamente já destruída, mas Deus é mais, né? Na hora perfeita de Deus, ele revela, eu creio. Agora, pode falar mesmo, pode falar. Então, perguntaram nos comentários ali a questão de que os narcisistas, mas tem psicólogos e psicanalistas, né? Quando descobrem quem são. Mas, na verdade, assim, eles estão em todas as profissões, Sim. em todas. Então, assim, a questão é que quando você acorda, se você vê que o psicanalista, o psicólogo você foge, né? Foge, você que está desperto, você foge. Então, assim, uma vez que você conhece essa verdade, ninguém vai te enganar, seja ele quem for, seja ele qual status ele for, a profissão. Então, assim, a questão de ser manipulável, qualquer pessoa pode ser, independente do seu nível de estudo, né? Então, eles conseguem identificar as pessoas que são boas genuinamente, né? Então, depois que a gente desperta, que nem eu volto a enfatizar aqui, que a gente que está desperto, é fácil sair, né? A princípio, a pessoa descobre e não é fácil sair de um relacionamento, falando do relacionamento amoroso, né? Tem um trabalho, às vezes é um patrão, um chefe, né? Uma pessoa que está acima de você, né? E aí, meu Deus, complica. A questão de família, né? Temos até colegas da primeira turma aí que tem a mãe, ou que tem uma pessoa da família ali que, infelizmente, a pessoa faz o quê? Você honra a pessoa, né? Porque é pai, porque é mãe, é bíblico, mas deixa a pessoa lá no cantinho dela, no contato zero, né? Porque é a sua sanidade, é a sua... como é que eu posso dizer assim? Você deixa de ser você para poder agradar o outro, e o outro tá bem e você tá morrendo, né? Você fica aos pedaços. E aí...
Até tem pessoas que estavam falando aqui nos comentários ali que, ai, né, tô sofrendo muito. Gente, é como uma droga, né? A pessoa se viciou, o narcisista vicia suas vítimas. E é tão difícil sair quanto sair de um vício, de uma droga. Realmente comparado à cocaína, né, Cris? Sim. É complicado. Não, é complicado mesmo, porque o que acontece? Com a ajuda do Senhor, porque eu digo que, volto sempre a bater nessa tecla, você tendo o conhecimento e buscando a Deus, né, aí a gente fala assim que o narcisista ele está em todos os campos, inclusive na igreja. Então, quando o Senhor nos dá o discernimento, essas pessoas, independente de onde elas estiverem, elas não vão ficar na tua presença. Né? O Senhor, ele nos dá uma autoridade que você olha para a pessoa e você fala assim, não, aí tem alguma coisa. Essa pessoa está acompanhada, independente do cargo que a pessoa esteja. Se é um pastor, um presbítero, uma cantora, uma obreira, uma pessoa da igreja. Porque, sim, independente de estar na igreja, essa pessoa é um ser humano, né? É uma pessoa como nós, que também está sujeito a erros. Mas como estamos falando de narcisistas, essas pessoas, elas são extremamente tóxicas e são, né, manipuladoras, né? A gente fala assim que a gente já viu casos e tem casos nos nossos grupos aqui, que a gente sabe, né, que pessoas foram manipuladas, inclusive, dentro da igreja, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas como que a pessoa não viu e tal? Mas a questão é que, como a gente é empata, hoje super empatas, né, Cris? A Cris fala disso, hoje somos super empatas e somos mesmos, somos despertos e pela verdade e a verdade do Senhor, né? A verdade do céu, o Espírito Santo que nos dá esse direcionamento, porque a pessoa que tá ali, o narcisista, não é só narcisista, né? Psicopata. Porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Chega ali naquela linha, né? Mas o que acontece? O narcisista, ele quer palco, ele quer atenção, ele quer ser o centro das atenções. E a gente que é cristão e a gente orienta, não tem como você colocar a pessoa em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar nas nossas vidas é o Senhor. Em primeiro lugar é o Senhor. Exato. E depois é você. Como é que você vai ajudar o outro se você não está bem? Porque aí você se descaracteriza, você é sugado pela outra pessoa. E o narcisista, ele faz isso com maestria. Então, a gente se blindando, essas pessoas que estão aqui, né? Tem muitas pessoas no chat aí, estão pedindo ajuda. Gente, entrem lá no site da Cris, estamos aqui disponíveis para poder ajudar vocês, né? Até, inclusive, Cris, colocaram ali como que a gente não está aí escancarando, né, para outras, vamos dizer assim, outros meios de comunicação, a gente está tentando. Estamos aqui tentando. E, assim, sendo voz, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas não querem ver. Até as pessoas que estão aqui no chat, elas estão hoje acordando, né? Eu falei e digo que tem pessoas que estão no coma e a pessoa fala assim, você acha que uma live dessa para uma pessoa que está no coma, para ela não faz sentido? Não faz sentido nenhum. Eu falo, nossa, mas nada a ver, nem sei o que é narcisista, nem sei o que é uma pessoa tóxica, né? Aí quando começa a pessoa a adoecer, porque o narcisista, ele com o passar dos anos, a pessoa começa a ter doenças psicossomáticas. Aí a pessoa começa a ter coisas que ela não... Você fala assim, meu Deus, a pessoa tem uma dor de cabeça que não passa nunca, ela tem dores pelo corpo, tem taquicardia, tem pessoas que soltam a ansiedade que tinha hoje, está bem mais aflorada, né? Eu tenho uma paciente que ela me ligou, me mandou mensagem, assim, assustada, meu Deus, me ajuda, porque aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, a pessoa que está ali num abuso, se ela buscando ajuda, já é difícil, você imagina sem essa ajuda, né? Então, as pessoas, a orientação é buscar ajuda de um profissional, as pessoas que estão aqui, a gente quer ajudar vocês, né, Cris? A gente está aqui, nós nos profissionalizamos nisso e também tem a área espiritual, né? A gente está aqui com um suporte. Sim, amém, amém. Você falou sobre alguém perguntou no sentido de que também tem terapeutas que têm um transtorno, é isso? Então, eu já passei por isso. E psicanalistas. Eu já passei por isso por uns 2 ou 3, se não me engano. Aí, o que eu posso dizer? Porque é muito difícil você saber quando tem esse transtorno, numa consulta, 2 consultas, 3 consultas,
porque não tem o convívio. Mesmo você tendo a revelação, sem um pouquinho de convívio, fica meio confuso. Mas aí, como fazer? Começa a observar. Tá te deixando pior do que quando você chegou? Tá te trazendo mais confusão? Porque se vem de Deus, vai trazer paz. Por mais que tenha o confronto algumas vezes, que é preciso falar de coisas que vai doer, mas você vai se sentir acolhido, amado, amada, respeitado, respeitada. Você vai sair cada vez melhor, você vai ver a diferença acontecer, a transformação, que é Deus que faz, mas ele usa a vida dos filhos e filhas dele para isso. Então, segue a intuição, que é Deus falando com você, e ora pedindo confirmação. Porque é difícil quando não tem um convívio, mas você vai ver ali, peraí, mas ela falou... É que às vezes a gente fica assim, poxa, o nosso problema, entre aspas, né? Porque eu digo que ao mesmo tempo que parece ser um problema, que nos prende muitas vezes até mais tempo nesses relacionamentos, é algo bom que nós temos, porque somos pessoas que temos amor, respeito pelo próximo, a gente não quer errar, temos temor a Deus acima de tudo. Eles não têm, então eles estão nem aí para mentir, não dói, não faz nem cosquinha, é a natureza deles. Para a gente importa, né? Então, olha o que você escuta, o teu interior, é Deus falando contigo. Peraí, mas essa pessoa está falando, eu estou ficando cada vez pior, essa pessoa não está me acolhendo, não está me ajudando, porque assim, a pessoa está ali para te ajudar. Ela não vai fazer por você, mas vai te ajudar. Com certeza você vai ter que estar cada vez melhor. Se não, ou você procura outro terapeuta, ou você vai ver que está piorando a situação. Pode ser sim um outro narcisista, eu já passei por isso, então essa foi a maneira que Deus me ensinou a reconhecer, sempre pedindo confirmação e escutando a nossa intuição. E outra coisa que eu queria falar rapidinho também, que eu achei muito interessante, eu já lembrei disso antes, eu estava quase esquecendo, falando sobre a exposição do narcisista. Um desses que Deus me deu autoridade para poder, né, depende do grau, não era maligno, não era de ameaçar nem nada, mas era um narcisista bem manipulador, como diz a Amabile, mais gaslighting, que é um jogo mais na mente da pessoa, né, para tentar fazer a pessoa achar que está ficando doida. Fala uma coisa, depois fala que não falou, dá vontade de voar no pescoço, porque você sabe que a pessoa falou, você tá na tua realidade, a pessoa fala na sua cara que não falou, gente, é demais, né? E eles fazem de propósito, né, para tirar a gente do sério. Por isso que eu falo que o contato zero é libertador. Você corta o mal pela raiz, se você pode, dê mesmo. Eu dei para vários e várias, e é a melhor coisa que você pode fazer. Mas aí o que aconteceu? Numa situação, falando pro fulano, né, porque dentro de casa com você, eles mostram quem eles são, mas para todo o resto, a família e todos os amigos, gente, aquela pessoa, ai, acima de qualquer suspeita, todo mundo adora e admira, né? Aí eu falei, ó, vai ter a festa e tal, e aí são 10 pessoas, tem que ver, porque tem que comprar os presentes. Ah, 10 pessoas? Quanto? Aí eu falei, eu não vou gastar isso, porque depois eu não ganho nada, porque... Eu falei, não. Aí veio a ideia, porque eu falo, Deus dá estratégia. Não, fica tranquilo, eu tô ligando lá agora, porque a festa ia ser na casa dessa pessoa, e eu vou falar. Aí eu falei assim, eu vou falar, pessoal, fulana, o fulano falou que não vai mais, porque ele falou que é um absurdo que ele não vai gastar o dinheiro dele comprando 10 presentes para as pessoas que nunca dão nada para ele. Gente, quando eu comecei a falar isso, ele olhou para minha cara e começou a ficar assim, eu comecei a rir. E aí eu fui para a cozinha, peguei o telefone e fingi que estava ligando. Ele veio correndo. Lógico que acho que na cabeça dele ele imaginou que eu estava brincando, e eu estava realmente, né? Porque a gente não faz esse tipo de coisa que eles são capazes de fazer. Aí ele veio correndo e falou, ai, você tá fazendo? Sabia que você não estava, não? Falei, aí eu fui atrás, né? Porque eu também sou dessa. Fui lá atrás, falei, lembra aquela vez que aconteceu isso, eu pedi para você não falar para a pessoa? Porque eu já tinha resolvido, ia ficar chato expor uma coisa assim, e você foi lá, não me respeitou e falou e causou todo um mal-estar entre as pessoas. Então, devia fazer isso para você ver como é bom, né? Mas eu não sou assim. E aí, eles não gostam quando são confrontados, quando são questionados, né? Eles têm todo um controle ali de manipulação que é assim, você está ali para cumprir aquele papel. Então, ó, eu vou falar isso, ela vai agir assim, ou ela vai reagir assim. Aí, se eles vêm e te fazem uma pergunta e você não responde o que eles querem e estão esperando que você responda, você saiu do script, você não está fazendo o que eles querem, aí você faz uma pergunta em cima da pergunta, ou confronta, ou questiona, nossa, eles ficam perdidinha, até gagueja às vezes. Então, você vê assim que é tudo que nem a Amabile falou, a cartilha.
quando eles seguem aquele joguinho de manipulação, porque são todos jogos para mexer com a nossa mente. Eles precisam sentir que tem poder sobre nossas escolhas, sobre a nossa mente, sobre nossas decisões. Eles querem mudar a nossa percepção das coisas, principalmente em relação a Deus, a palavra de Deus. O que o inimigo mais vai fazer, falando um pouquinho da parte da igreja que a Maisy trouxe aqui, falando da parte espiritual, que é o mais importante, eles vão tentar distorcer a palavra de Deus, parecendo ser bom, o que não é, parecendo ser verdade, o que é mentira. Eles misturam um pouquinho, é meia verdade, né? Que na verdade é a mentira pura. Se você não está firme na rocha, se você não está firme em Deus, na palavra de Deus, eles conseguem te enganar. E quando você vê, você está lá junto com eles, né? Dando legalidade para o inimigo vir e brincar com a tua vida. Então, feche todas as portas, fique firme em Deus. Essa live aqui vai ficar aqui mais uma no canal para abençoar, né, a vida de todos, para poder trazer ainda mais conhecimento. Se alguém mais quiser falar algo, a Agnes não conseguiu voltar, a internet dela deve estar ruim mesmo, porque ela conseguiu, depois ficou um pouquinho, caiu de novo, mas tudo bem. Ela falou, né, teve a participação dela, que ela pôde participar, contribuir, né, então tá valendo. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente já encerra, já estamos aqui quase 2 horas, pode falar, Celso. Não, mas acho que tudo isso que a gente falou aqui só vem reforçar aquilo que a gente aprende ao longo do curso, nos vídeos, que é o relacionamento, quando ele é abusivo, independente se a pessoa tem um transtorno ou não, se é uma pessoa, vamos dizer assim, com um transtorno de personalidade narcisista, diagnosticado ou não, a partir do momento que tirou a tua paz, a partir do momento em que está te trazendo malefício, a partir do momento que está tirando mais do que acrescentando, é uma hora de reavaliar a situação. E quando você perceber que os prejuízos são maiores do que os benefícios, sebo nas canelas, fuja para as montanhas, né? Não fique insistindo com uma coisa que, assim, às vezes a gente tem essa tendência de querer, às vezes, dar uma segunda chance, vamos ver se ele muda, né? Mas você perdoa uma vez, perdoa uma segunda vez, uma terceira vez, você não vê mudança, a pessoa não faz nenhum esforço para poder mudar a situação, e muito pelo contrário, você só vai se desgastando, você vai sendo sugado, você vai murchando, cai fora, pula fora, né? Saia desse barco, porque assim, um barco, ele não afunda de uma vez, ele afunda por um pequeno furo que tem no casco, e a gente não toma as providências, não tapa aquele furo, a água vai entrando, quando a gente pensa que não, já é tarde. E no relacionamento é a mesma coisa. São pequenas coisas que vão entrando e a gente não toma providência para estancar aquilo ali, e aí, de repente, o naufrágio é inevitável, né? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Perfeito, perfeito. É perder o medo de perder pessoas, perder o medo de ficar sozinha, perder o medo de tudo, de tudo. Você perdeu o medo, porque o inimigo, ele usa de intimidação, ele vai tentar te enfraquecer, ele vai fazer você acreditar que você não vai conseguir viver sem ele ou sem ela, né? E é o quê? Lá no começo, suprindo coisas, te ajudando, e aí você fala, nossa, vai ficar mais difícil sem ele, sem ela, mas tudo tem um preço, aí você tem que pesar na balança, orar, né? Para que Deus te mostre, Deus, o que o Senhor quer aqui? É para eu ficar, é para eu sair? Porque, assim, tem casos, gente, que é claro que é para sair. E aí não tem dúvidas, Deus já falou, aquela coisa que a pessoa está ali numa tortura psicológica, tem casos que Deus fala que é para esperar. Tá? Então, é só Deus mesmo que pode, principalmente quando é casamento. Quando não é casamento, gente, aí eu falo, larga e sai mesmo, por via da dúvida, foge, eu digo assim, põe eles para correr, no sentido assim, fecha as portas. E muitas vezes eu vejo assim, você entrar em jejum e oração, eles mesmos vão embora. Eles mesmos vão embora, você não precisa fazer nada, Deus faz por nós. A gente só ora. Então, a gente faz a nossa parte, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Libertador, muito bom. É isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que estão aqui no chat, a vocês que estão aqui junto comigo desde as 19 horas. Foi bênção mais uma vez, muito feliz mesmo. Maisy é a primeira vez que está aqui com a gente, né? Assim, falando sobre um assunto mais profundo nesse sentido. E Denise também, primeira vez, está mostrando o rostinho dela. Amabile também. Celso já participou algumas vezes comigo em outras lives.
Muito especial o dia de hoje. A Agnes também já participou comigo em várias outras lives. É isso, gente. Deixo aqui meu carinho por todos, minha gratidão. Deus abençoe a todos. E seguimos aí firmes e fortes. Deus é mais. Beijinhos no coração. Obrigada, gente. Obrigada, hein, pelo convite. Eu que agradeço. Ok.